Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai começar aí a criar uma estrutura básica do nosso projeto. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente aqui vamos começar. Aqui na raiz do nosso projeto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir esse arquivo aqui. É que eu vou utilizar o Yarn, eu estou falando isso aí por quê? Eu vou utilizar o Yarn e eu vou excluir a pasta Node Modules, porque eu vou instalar de novo utilizando o Yarn, ele vai criar um outro arquivo diferente, Yarn Lock. Se eu deixar os dois, ele uma hora, em algum momento ele vai dar conflito. Eu vou abrir uma outra aba do navegador aqui, eu vou clicar aqui para excluir, -RF minúsculo, Node Modules, e eu vou excluir, legal, a nossa aplicação até caiu também. E eu vou listar aqui, ó, listar. Você pode ver que o Node Modules não tem mais. Então eu vou dar um Yarn agora, eu vou instalar as dependências tudo com Yarn. Perfeito? Então isso vai gerar um novo arquivo aqui na raiz do meu projeto. Para que a gente possa até então levar tudo certinho aqui para não dar conflito, para não dar erro na nossa aplicação. Eu estou fazendo esse processo porque eu gosto de utilizar o Yarn. Caso contrário, se você não quiser fazer esse processo, não precisa, você pode utilizar o npm. Da mesma forma, você vai conseguir instalar as ferramentas, você vai conseguir fazer todo o processo, a execução no mesmo modo, não vai ter diferença, perfeito? Então, não há necessidade. Eu estou fazendo esse processo porque eu gosto de utilizar o Yarn. Então, só vamos esperar aqui de instalar as ferramentas, beleza? Eu vou fazer a execução, eu vou até dar um reload aqui, ó, já deu um reload automático. Legal, e a nossa aplicação já executou novamente. Eu vou voltar aqui no nosso código, agora ele criou um Yarn Lock, que é referente ao mesmo processo. Ele vai guardar todas as versões de ferramenta que eu instalar, ferramentas à parte, ferramentas de terceiros que eu instalar no meu projeto, ele vai guardar todas as versões, é tipo um controle de versões, entendeu? Ele vai guardar todas as versões para que em algum momento eu possa voltar, ver qual versão que eu instalei no meu projeto, beleza? Então vamos lá. Primeiramente aqui eu quero criar uma pasta chamada src, que significa source. Ela é uma abreviação de source, é onde que eu vou colocar todo o meu código, toda a parte do que eu criar, eu quero colocar toda nessa pasta. Por quê? O que tiver fora é configuração do projeto. Configuração que eu vou fazer, mas é configuração do projeto, tem que seguir uma regra. Aqui dentro, é claro que eu vou seguir regra também aqui dentro, mas eu vou fazer, tudo que eu construir vai ser dentro dessa pasta, então fica fácil e organizado, perfeito? Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada assets, que é para eu colocar as minhas imagens. Eu vou criar uma pasta aqui também chamada components, que é onde que eu vou colocar os meus componentes. Eu vou criar uma pasta aqui chamada navigation, perfeito. E eu vou criar uma outra pasta aqui chamada screens, que é onde que vai ficar as minhas telas que eu vou desenvolver da agora para frente. Isso aqui é uma estrutura básica para que a gente possa iniciar. Eu não vou colocar um monte de pasta aqui, até para não confundir, tá? Basicamente, essas pastas é o que a gente vai utilizar. Eu vou criar aqui na raiz do meu projeto, eu vou colocar aqui, que mais para frente eu vou adicionar aqui no nosso arquivo, eu vou colocar um arquivo de licença. Eu vou colocar um readme também, para onde que eu posso colocar as minhas informações. E aqui eu vou colocar só clone. WhatsApp, vou salvar. Vou fechar aqui no arquivo de licença, eu só vou escrever licença. Pronto. E agora, para finalizar, eu vou adicionar um arquivo aqui que eu gosto de estar adicionando nos meus projetos, para que possa levar um código certinho, com um espaço no final, ser corrigido, colocar um espaço no final da linha. Eu gosto de adicionar esse arquivo aqui, ó, editor config. Ele vai criar um arquivo aqui. Eu vou habilitar essas duas opções aqui no final. Eu vou colocar como verdadeiro. Aqui a minha indentação aqui, ele está como 4, beleza? Então eu tenho aqui o espaço, é só você mudar, se você selecionar aqui, ó, recuar, tá? Algum espaço que se você quiser mudar, você vai escolher, está 2, se você quiser colocar 4, você vai selecionar 4, perfeito? Eu vou tirar esses comentários, vou dar uma organizada, pronto, e é basicamente isso. Caso esse arquivo não apareça aqui para você, gerar editor config, você vai ter que vir aqui, ó, nas suas extensões, procurar aqui editor config, esse carinha aqui, ó, e vai instalar.
como extensões do seu VS Code. Na hora que você instalar essa extensão aqui, aí você vai voltar para o seu código aqui, automaticamente essa opção aqui já vai aparecer para você, perfeito? Então é só isso e mais nada. Aí você vai gerar e automaticamente ele vai criar aqui para você essas informações aqui, ó. Essa primeira opção aqui, ele vai tirar o espaço no final da linha. E essa opção aqui, ele vai criar uma linha no final para a gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, ó. Vamos supor que eu tenho espaço aqui. E eu não tenho nenhum espaço aqui no final, ó. No final da linha. Então, na hora que eu salvar, se você observar, ele tem um espaço aqui, ó. Ó, ele tirou o espaço. E também ele colocou um espaço aqui no final. E ele criou uma outra linha no final para mim aqui, ó. Nos dois finais aqui, beleza? Então, se eu tirar esse espaço que ele não tinha, se eu tirar, ele vai ficar normal. Eu dar um espaço, ele cria um outro espaço para a gente aqui. Então, seria basicamente isso. São padrões de projeto, né? Então, se várias pessoas trabalharem no seu projeto, no momento que ele salvar, ele já vai pegar essa configuração. No momento que ele pegar esse projeto, que ele salvar, automaticamente ele vai respeitar. É um básico só, mas é um básico que já deixa o seu projeto aí com cara de padrões, já começa a iniciar os padrões do seu projeto aí, beleza? Então, dito isso, agora a gente já fez a configuração da estrutura básica do nosso projeto. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a desenvolver, começar a criar os nossos arquivos aí, começar a mexer na estrutura desse arquivo aqui, que é o nosso primeiro arquivo que vai ser lido no nosso projeto. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.